Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, caso você não me conheça, e agradeço a você que está assistindo a esse vídeo da mensagem da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência em uns temas importantes que temos tratado sobre o Apocalipse, e às vezes por temas no particular eles ficam melhores explicados do que quando você agrega outros temas e acaba muitas vezes dificultando o entendimento. E hoje nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E espero que, de alguma forma, com os comentários, com aquilo que vai ser produzido, você possa ter bastante edificação. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então nós lemos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Os cavalos eram usados nas guerras, e faziam uma diferença imensa nos combates. Eles eram como os tanques são nos nossos dias. Durante muito tempo, muitos estudiosos e estudantes da Bíblia, teólogos, eles interpretavam o cavaleiro do cavalo branco como sendo Cristo. E assim foi por muitos anos, e muitos ainda ensinam isso. Mas quando se estudou o cavaleiro que monta o cavalo branco em Apocalipse 19, 11 e 21, percebeu que não são as mesmas pessoas e que ele não trataria a mesma pessoa de formas iguais. E também, os demais cavalos a seguir trazem morte, guerras e calamidades sobre a terra, o que também não são obras de Cristo. O cavalo branco representa um período de paz mundial, uma paz falsa, e de pouca duração, porque ele tem um arco na mão. Ele traz um arco, toxon, em grego. Era uma temível arma de ataque nas guerras, como são os mísseis nos nossos dias. Simboliza a guerra à distância, está lá em 2 Reis 13, 15 e 19. Esse cavaleiro é o anticristo, o Gog, a besta 666. Em linguagem simbólica em relação ao homem, descreve desígnios do mal. Você pode confrontar com Salmo 7:12, Salmo 11:2, 37:14, 46:9, 58:7 e Jeremias 49:35. Cristo é sempre simbolizado como alguém que tem uma espada e não um arco. Apocalipse 1:16 e 19:15 e 21. Então, Cristo tem sempre uma espada, não um arco. As Escrituras deixam claro que é Satanás quem dá a coroa ao anticristo. Você pode ver isso em Daniel 8:24, 11:38 e 39, 2 Tessalonicenses 2:8 e 12 e Apocalipse 13:2-4. O anticristo é a única pessoa profetizada nas Escrituras que sai para conquistar nesse momento da grande tribulação, ou no final da 70ª semana de Daniel. Está lá em Daniel 7, versículos 7 a 8, versículos 20 e 21, versículos 23 e 24 do capítulo 7. Capítulo 8, versículos 23 e 25, capítulo 9, versículos 27, capítulo 11, versículos 36, 45 e aqui o Apocalipse 6. E ele saiu vencendo e para vencer. E compreendeu-se bem isso quando a gente compara essa saiu vencendo e para vencer. Em Daniel 7:25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, ele saiu para isso, Israel, e também contra os cristãos que estiverem aqui. Em Apocalipse 13:7 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O cavaleiro branco, que é o anticristo, provocará guerras, fomes, pestes, mortes e o inferno nos 3 selos ou cavalos seguintes. Isso é importante se dizer. Se não for esse o anticristo, não teríamos menção dele em Apocalipse antes da metade da grande tribulação, que é descrita em Apocalipse 13. Lá estamos na metade, aos 3 anos e meio, quando será implantada a famosa marca da besta. E acreditando que aqui não é o anticristo, teríamos que aceitar 2 homens malignos saindo para conquistar, no capítulo 6 e no capítulo 13, o que complicaria, porque no capítulo 13, versículo 7 fala: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Mas, ao juntarmos as passagens de Daniel
Como eu falei, capítulo 7, versículos 7 e 8, 20, 21, 23 e 24. Capítulos 8, 23 e 25. Capítulo 9, 27. 11, 36 e 45. Com Apocalipse 6, 1, 2, que estamos lendo. 13, 1, 18. 14, 9 e 11. Tudo Apocalipse. 16, 13, capítulo 16, versículos 13 e 16. Capítulo 17, versículos 1 a 17. Capítulo 19, 19 e 20. Temos a completa revelação de um único homem do pecado, o Gog, o anticristo, a besta, o 666. É necessário considerarmos o homem em Daniel e o homem no Apocalipse como a mesma pessoa, para então sabermos a identidade do cavaleiro que monta o cavalo branco. Em meus vídeos, o anticristo, de onde virá o anticristo, quem selará a paz entre Israel com árabes e palestinos, eu falo mais sobre o anticristo. Se você não assistiu, assista. Aí fala do segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro. E foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, como consequência das ações do cavaleiro branco. Aqui temos um símbolo bem claro de guerra. Sua aparência vermelho sangue fala do holocausto da guerra, conforme Jesus profetizou em Mateus 24, 7. Deus concederá a esse cavalo e ao seu cavaleiro o poder de criar a terceira guerra mundial. Mas, por mais horrível que esse castigo seja, será apenas o princípio das dores, que Jesus fala em Mateus 24, 8. As dores de parto, as dores iniciais da grande tribulação, a ira de Deus e do Cordeiro. Foi-lhe dado tirar a paz na terra. Esse símbolo, tirar a paz da terra, é tanto guerra civil, guerra dentro do próprio país, como guerra entre países e entre continentes. Mateus 24, 8, Marcos 13, 7, 8, Lucas 21, 9. Aí ele fala, para que os homens se matassem uns aos outros, crimes como o holocausto cruel, em que os nazistas mataram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, voltarão a se repetir entre as nações, com os povos mais fracos e países com exército com poderio bélico pequeno. A matança violenta e cruel se tornará comum nos moldes desses crimes praticados pelo grupo terrorista Hamas, como nós estamos vendo. E ele diz que também lhe foi dada uma grande espada, macaira. Era a pequena espada romana, não uma espada comprida e larga. A espada aqui era mais curta, mais fácil de manejar, que os assassinos muitas vezes usavam e que os soldados levavam para a batalha. Essa espada simboliza o assassinato, a revolta, o massacre, a matança geral, como falado em Daniel 8:24. A morte violenta, a guerra e o poder das autoridades para punir malfeitores. É a perseguição sangrenta aos fiéis a Cristo que se converterão durante a grande tribulação com a pregação dos 144 mil, os famosos 144 mil. Quem são eles? Quem serão? É o resultado natural de quem monta no cavalo branco. Então, ele não pode ser Cristo mesmo. O terceiro selo. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Nós vemos. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O preto simboliza a fome, como consequência trágica das guerras, proporcionadas pelo cavalo branco, lamento e aflição em harmonia com a balança, como símbolo das condições difíceis, da falta de provisões. Fala de uma catástrofe econômica global devido à guerra sangrenta, e infelizmente são consequências, coisas que acontecem. A terceira guerra mundial destruirá o suprimento de alimento, resultando em fome global. Aí ele fala lá com uma balança na mão. A balança é um instrumento comum de pesar as coisas, que todo mundo conhece. 2 pratos pequenos pendurados em cada ponta da travessa da balança indica que a escassez de alimento levará ao racionamento e à formação de filas por pessoas necessitadas de alimento. Como acontece, por exemplo, com falta de água, só que isso vai ser escala mundial. A balança nas mãos do cavaleiro preto é símbolo da escassez de alimentos. A figura espectral da fome levava na mão uma balança vazia, a cruzeta da balança de pratos. Serão tempos tão cruéis que fica até difícil para descrever o que o apóstolo João viu para entendermos em nossos dias. O problema será agravado pela inflação econômica, pelas quais as nações em guerra sofrerão. A desvalorização do dinheiro, junto com a falta de alimentos,
para as pessoas comprarem. Ele fala uma medida de trigo, quenias em grego, era uma medida seca, equivalente a 450 gramas, ou quase 1 litro, que se julgava ser o consumo diário de um homem com apetite moderado, ou de um escravo. Virá uma fome tão severa que todo o salário de um trabalhador será suficiente apenas para alimentar a si mesmo, porque o alimento vai ficar caro, a inflação, quem já viveu como nós vemos no Brasil, a inflação sabe o que é isso. Como está vivendo a Argentina, por exemplo. Para alimentar sua família, o trabalhador será obrigado a comprar cevada, um alimento de qualidade inferior, por um denário. O denário era uma moeda romana de prata usada na época do Novo Testamento. Recebeu esse nome por ser equivalente a 10 asses. Era a principal moeda de prata do Império Romano. Era a moeda de prata romana equivalente ao salário de um dia de trabalho. Isso indica que o trigo necessário para o alimento diário de uma pessoa irá custar todo o salário de um dia. Inflação gigantesca. O custo do trigo aqui é de 5 a 12 vezes maior que o preço normal. Isso indica fome e inflação destruidora para os pobres. Destruidora cruel, porque pouco alimento, procura é muito grande, a oferta é pequena. É a lei da oferta e da procura. Vai-se ter dinheiro, mas não alimento suficiente para comprar. Haverá canibalismo devido à fome implacável. Quando houve a época do ex-presidente Collor, que houve o confisco das coisas, vocês devem se lembrar quem é desse tempo, né? Os mais jovens não sabem disso. Como era, por exemplo, comer carne, né? Eu que gosto de carne de boi, como era difícil, sumiu por causa do congelamento. No final, quando estava para estourar tudo, que começaram para um pedaço, né? Era para comprar um pedaço de bife, era comprado muito caro, mas a gente acabava pagando, né? 3 medidas de cevada por um denário. Então a gente vê aí que vai haver canibalismo devido a essa fome implacável. Geralmente dado como alimento a animais, esse cereal contém poucos nutrientes. Era a comida dos pobres e ela era relativamente barata, bem mais barata do que o trigo. Normalmente se compraria 15 a 20 medidas de cevada. Olha só, na profecia do Apocalipse, como vai estar o período inflacionário nesse período da tribulação. O salário de um dia fornece o suficiente somente para uma pequena família durante um dia. Uma família pequena é pai, mãe e um filho. E não danifica o azeite e o vinho. O azeite era usado no preparo de pão e o vinho era considerado necessário para cozinhar e purificar a água. Repentinamente se tornarão artigos de luxo que precisarão cuidadosamente serem protegidos. O símbolo aqui. Para os ricos, o luxo é abundante e tem grande fartura, enquanto o povo comum viverá em penúria, miséria e comprando gêneros de primeira necessidade a preço de fome, os que conseguirem fazer isso. É o resultado da guerra, mas ainda hoje é assim. Então, depois dos 3 anos e meio, quando acabar essa falsa paz, o anticristo se revela e essas coisas vão acontecer. E o quarto selo? Quando o cordeiro abriu, vamos lá, Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavalo, sendo este chamado Morte e o Inferno, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro. A palavra grega traduzida como amarelo é chloros, de onde vem a nossa palavra clorofila. Significa verde, amarelo, pálido, amarelento. É a cor de um cadáver. Descreve a cor amarela, verde acinzentada e pálida, característica de um cadáver. Deus concede a este cavalo autoridade para causar a morte de 25% da população mundial. Quando eu escrevi a minha apostila Apocalipse, eu até esqueci de olhar o ano ali, mas nós tínhamos na Terra o equivalente aqui, 25% da população mundial dava 1 bilhão. Hoje que eu aproveitei bastante desse material, a gente explica pelo original, no Apocalipse, versículo por versículo. Hoje, nós somos mais de 8 bilhões, estão dando 2 bilhões, meu Deus do céu, daquele tempo que escrevi a apostila para hoje, que estou fazendo um vídeo, aumentou a população em 1 bilhão. Então, 2 bilhões de pessoas significa a população da China, dos Estados Unidos, do Brasil e da Colômbia. Uma cor doentia, esse amarelo aqui, repulsiva, simbolizando a pestilência e a morte. Sendo este chamado morte, a palavra grega é thanatos,
É a separação natural violenta da alma e do corpo pela qual a vida na Terra termina. Morte não significa fim, mas separação. Então as pessoas falam, morreu, acabou. Não, morreu, separou, apenas separou. Então é isso que aconteceu, né? A alma, o corpo fica na Terra e a alma vai para onde quiser. Aqui é uma praga devastadora que ocorre após a Guerra Mundial. Era representada por Sancomiaton, filho de Saturno, na teologia fenícia, assim que eles representavam a morte. A morte está montada em cavalo amarelo e o inferno o estava seguindo. Aqui a palavra grega é Hades. No meu vídeo Inferno é mito ou realidade, eu explico sobre Sheol, Hades, Inferno, Tártaro e Lago de Fogo. Está muito interessante, uma explicação interessante que eu não tenho condição de fazer aqui, mas você poderá acompanhar lá para entender claramente tudo sobre esse termo, né? O chamado lugar dos mortos, o mundo subterrâneo. Aqui simboliza as forças do inferno e é o companheiro da morte. A morte e o inferno matarão 25% da população do planeta. Onde estiverem caídos os cadáveres nas guerras de fome e praga, ali as feras se reunirão para comê-los. Isso significa que essas pessoas eram ímpias, que se recusaram a crer no Senhor Jesus Cristo, seu período da segunda metade da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, iam morrer e foram para o inferno. A morte mata e o inferno recebe. Então aqui morte e inferno são personificados, né? Ganham a personalidade própria. Esses 2 cavaleiros têm nomes, pois não seriam reconhecidos tão facilmente como os 3 primeiros cavaleiros, os 3 primeiros selos. O inferno aqui é como um discípulo da morte. Um mata e o outro recebe, enquanto muitos cristãos não são discípulos e fogem do discipulado e ser o discípulo de Cristo. Espada aqui é símbolo de guerra sangrenta. Essas pessoas recusaram a mensagem pregada pelos 144 mil descritos no capítulos 7 e 14. Mas falar sobre os 144 mil fica para outro vídeo. Então nós vamos dizer que muita gente será salva pelo ministério deles. Então eu peço a você que se inscreva no meu canal, se você ainda não fez, nos ajude a divulgar a mensagem da Palavra de Deus. Espero que tenha gostado. Procuramos fazer uma mensagem resumida e simples e um vídeo curto para que você possa aprender de uma forma mais tranquila. Então se você gostou, deixa aí o seu like, o seu gostei, compartilhe. E se não fez ainda, eu repito, por favor, se inscreva no meu canal e nos ajude a divulgar a mensagem da Palavra de Deus. Espero que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada e continue aí vasculhando e aprendendo, né? Em alguns vídeos nós fazemos estudos bem minuciosos com a palavra e alguns a gente dá um significado mais simplificado para facilitar o entendimento de todos. Espero que tenha gostado, que tenha entendido. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Para os próximos a gente vai ver, se prepara para falar sobre quem serão os 144 mil. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.